Herói no Ocidente, mas muito criticado dentro da Rússia. Morreu Mikhail Gorbachev, o homem que acabou com a Guerra Fria. Afinal, ele foi um herói ou um vilão? Para você ficar sabendo, acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e você já sabe, muito conteúdo. E no episódio de hoje vamos dar repercussão aí à morte de Mikhail Gorbachev, sem dúvida um dos maiores políticos do século XX, o cara redesenhou o mapa mundi e foi o último líder da União Soviética, inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Mas por que ele tem tanta influência no mundo? Para você entender isso, acompanhe aí a manchete especial que eu separei para você no dia de hoje. E a manchete do G1 diz assim: Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, morre aos 91 anos. Pois é, viveu bastante tempo, 91 anos, tendo se tornado aí secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética lá em 1985. Vamos ver aí como foi basicamente aí o governo dele e por que ele é um líder internacional, um líder mundial com opiniões tão controversas, amado no Ocidente, mas muito rejeitado e criticado dentro da própria Rússia. Diz assim as letrinhas pequenas: Gorbachev é mundialmente conhecido como o homem que acabou com a Guerra Fria sem violência, mas muitos russos o condenam por ter iniciado as ousadas reformas de abertura, a perestroika e a glasnost, que levaram ao colapso da União Soviética, dando início a um período economicamente difícil para os países que dela se desmembraram. Galera, vamos aí destrinchar essa manchete do G1, porque tem muita coisa para falar aí. Primeiro, vamos relembrar o que foi a Guerra Fria, um período histórico que começa mais ou menos ali no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali com a doutrina Truman, que é implementada pelos Estados Unidos, e vai até 1991, quando efetivamente acaba a União Soviética. E o Gorbachev foi o último líder da União Soviética. A União Soviética que teve aí alguns líderes, começando no Lenin, passando pelo Stalin, depois teve o Nikita Khrushchev, teve Brezhnev, teve alguns outros, até chegar no Nikita Khrushchev, que foi o último. E ele, de fato, acabou com a Guerra Fria, e ele, de fato, acabou também com a União Soviética, mas tudo isso sem violência. A Guerra Fria, que era aquele período onde o mundo inteiro tinha o receio que o mundo capitalista e o mundo socialista, liderados pelos Estados Unidos e União Soviética, respectivamente, levassem o mundo à Terceira Guerra Mundial, que seria nuclear. E o Gorbachev foi justamente o cara que conseguiu pôr fim a isso sem a violência. Agora, por que isso aconteceu? Funcionou basicamente assim. Quando o Gorbachev assumiu o poder do Partido Comunista lá em 85, ele era visto como um cara inovador, um cara jovem e que poderia reformar a União Soviética. E por que reformar a União Soviética? Porque a União Soviética estava aos cacos, estava aí aos pedaços, ela estava literalmente acabando. Foi essa a União Soviética que o Gorbachev recebeu. União Soviética que em outrora foi toda poderosa, o grande país representante do socialismo e do comunismo, mas como diz a grande fala da dama de ferro Margaret Thatcher, o comunismo ou o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros. E é exatamente isso que estava acontecendo na União Soviética. Um país completamente atrasado, onde não existia inovação e basicamente um controle estatal em basicamente tudo. Era um país comunista que controlava com mãos de ferro a população. E fatalmente, países que mantêm esse regime por muito tempo, eles vão acabar. Todos os países comunistas estão condenados ao fracasso. E caso você queira usar aí como exemplo a China, não. A China não é um país comunista do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, a China é totalmente capitalista. Claro, mantém o comunismo na ideologia política, mantendo a repressão, a ditadura, mas a China é outro assunto. Vamos voltar aqui para a União Soviética de Gorbachev. Então ele assume esse país aí, onde basicamente só existiam filas, faltava produtos nas prateleiras dos mercados, população passava fome, passava frio, ou seja, a União Soviética estava próxima do fim. Basicamente, a União Soviética só tinha sucesso em duas áreas. Primeira área, a área das armas. A corrida armamentista fez com que a União Soviética tivesse um grande estoque de armas ultramodernas. Segundo lugar, que a União Soviética tinha grande desenvolvimento, a questão da corrida espacial. A União Soviética tinha uma tecnologia espacial muito desenvolvida. Por quê? Porque nesses dois ramos eles tinham uma competição com os Estados Unidos. Mas foi exatamente
exatamente por conta dessas duas corridas, entre outros fatores, que a União Soviética estava literalmente falida, sem dinheiro. Porque sem inovação, sem iniciativa privada para ser o motor de uma economia, muito gasto com arma e com a corrida espacial contra os Estados Unidos, que é um país de economia vibrante, uma economia capitalista onde a iniciativa privada financia os gastos do governo, fez com que a União Soviética não conseguisse competir economicamente com os Estados Unidos e viesse a falir. Gorbachev assume nesse cenário catastrófico e tem uma grande ideia. Ele não quer acabar com o socialismo. Muita gente acha que o Gorbachev queria acabar com a União Soviética ou com o socialismo, e não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, o que o Gorbachev quis foi salvar a União Soviética. Só que para salvar um país, você precisa ir lá e estancar o sangramento, acabar com aquela doença que estava matando a União Soviética, que era o socialismo. O socialismo é uma grande doença que mata países. E para isso ele precisava de algumas reformas. E que reformas foram essas? Perestroika e Glasnost. Presta atenção, a perestroika ela foi aplicada na economia e a glasnost na política. Glasnost significa transparência ou abertura, enquanto perestroika, traduzindo aqui para o português meio de forma livre, seria a reconstrução ou a reestruturação. Perestroika aplicada à economia, permitindo a abertura de pequenas empresas privadas, atraindo capital internacional para dentro da Rússia ou para dentro da União Soviética, algo que não acontecia há muitas décadas. E já na Glasnost era principalmente a questão de libertar outras repúblicas que eram ali, estavam ao redor da União Soviética e que a União Soviética tinha que mantê-las com mão de ferro, redução de gastos militares, ir atrás de corruptos. A União Soviética, como todo país socialista, é um país altamente corrupto, uma vez que não existe imprensa livre, não existe judiciário livre para poder julgar os corruptos, que geralmente são os líderes do país. Então, com essas duas medidas, o Gorbachev imaginava que ele conseguiria restaurar um socialismo, digamos que com algumas pitadas do capitalismo. Podemos dizer que a Glasnost teve sim um certo sucesso. Pô, como é que não vai ter sucesso? Ir atrás aí de corruptos, dar liberdade ao povo, liberdade de expressão, algo que os soviéticos não tinham. Falar mal do regime soviético era uma condenação de morte. Então, o Gorbachev teve esse sucesso na Glasnost. Só que a perestroika não teve êxito. A economia da União Soviética já estava debilitada demais para principalmente algumas reformas liberais, algumas reformas capitalistas num povo que passou 74 anos acostumado a ser mandado pelo Estado. O socialismo e o comunismo tratam-se disso na economia, ser mandado pelo Estado. Então, o que as reformas, a perestroika especificamente, aprofundou ainda mais, né, a questão do problema econômico da União Soviética. Agora, o Gorbachev ele teve ampla atuação internacional. Ele procurou se aproximar do que outrora eram os grandes inimigos da União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido. Estados Unidos que na época, no governo Gorbachev, era comandado por Ronald Reagan e que no caso da Inglaterra ou do Reino Unido era a dama de ferro Margaret Thatcher. Ele se aproxima, ele visita, olha que loucura, ele visita os Estados Unidos e vê o que é uma economia que funciona, o que é uma economia pujante, o que é o povo podendo ter liberdade de escolha. Liberdade simples de você poder ir a um supermercado e escolher o que você vai comprar, tanto porque você tem dinheiro, quanto pelo fato de existir uma grande diversidade de produtos nas prateleiras. Na União Soviética não existia diversidade nenhuma, em prateleira nenhuma, e a população em geral não tinha dinheiro para comprar coisa alguma. E foi exatamente aí que ele busca essa aproximação. Chega para os Estados Unidos e fala: Estados Unidos, vamos reduzir os nossos arsenais nucleares, porque a União Soviética não pode mais gastar com armas. A União Soviética não tem mais condição de competir com vocês, vocês estão muito à frente da gente, a nossa economia está falida. Então, por isso que ele passou a ser visto no mundo ocidental como um cara que queria tirar aquela visão negativa que se tinha da União Soviética, de um país fechado, de um país sim atrasado, mas que era o grande inimigo do mundo, que queria levar o mundo de fato à destruição. Então ele tem uma imagem no Ocidente muito positiva, só que dentro da própria Rússia a imagem dele é extremamente negativa, porque se atribui a ele o fim da União Soviética, embora isso não seja verdade. O fim da União Soviética se deve à ditadura que era aquele país, se deve ao sistema político e principalmente econômico, que é o socialismo, que, como eu já afirmei, leva todo o país
ao fracasso econômico. O Gorbachev, pelo contrário, tentou salvar a União Soviética, mas ficou aí com a alcunha, com a carapuça de ser o cara que levou a União Soviética ao fim com as medidas da Glasnost e da Perestroika. Depois que a União Soviética acabou em 1991, lembrando que o Mikhail Gorbachev passou a não interferir nos movimentos de independência de várias repúblicas que compunham a União Soviética ou que eram países satélites. A exemplo aí das repúblicas bálticas, da Ucrânia e de alguns países satélites ali, como a República Tcheca, que se separou e deixou de ser um país satélite, não fazia parte da União Soviética, mas era satélite da União Soviética. Depois que acabou a União Soviética, o Mikhail Gorbachev se tornou garoto propaganda e isso também ajudou a aumentar a crítica em relação à sua personalidade. Se liga nessa propaganda aqui interessantíssima da Pizza Hut, que contratou o Gorbachev como garoto propaganda dentro da Rússia. Só lembrando, com o fim da União Soviética, muitas empresas internacionais como o McDonald's, a Coca-Cola, a Pizza Hut, puderam atuar dentro da União Soviética, que já nem existia mais, ou melhor, dentro da Rússia. Então imagina os russos que hoje não, né, porque o Putin já estragou tudo, mas que passaram a ter acesso aos mesmos produtos que nós temos aqui no Brasil, que os americanos ou os europeus tinham, também passaram a ter por causa do Gorbachev. Se liga nessa propaganda aqui, olha que interessante. Это Горбачев. Olha só, chega na pizzaria, né? Na Pizza Hut, é o Gorbachev. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода, Полный хаос. перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Пицца-хат. За Горбачева! За Горбачева! За Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Percebeu aí? A população aí saudando Gorbachev, mas você percebeu ali no início da propaganda algo que foi muito frequente na Rússia. Você tinha a população mais jovem que apoiava o Gorbachev, que falava que sim, o Gorbachev é que trouxe tudo isso aqui, a liberdade de mercado pra gente. E por outro lado, as pessoas mais velhas que eram saudosas daquela União Soviética, que por mais que fosse um estado repressor, mas que durante algum tempo teve sim uma melhoria econômica e social para a população durante algum tempo. Então ele era criticado pelos mais velhos, mas ovacionado pelos jovens, e a propaganda aí explora isso muito bem, mostrando aí que se não fosse o Gorbachev, não existiria a Pizza Hut na Rússia. Foi por conta das transformações econômicas e políticas que o Gorbachev implementou, a Perestroika e a Glasnost. E só para a gente finalizar aí, mais uma manchete que eu acho bastante interessante, manchete aí do Estadão, que vai falar justamente sobre a relação entre o Gorbachev e o Putin, que diz assim, ó: Putin enterrou o legado de Gorbachev com guerra na Ucrânia. Leia a análise. Então é o seguinte, como o Gorbachev é visto como o cara que colocou fim à Guerra Fria, o Putin seria a antítese do Gorbachev. Ele é o cara que está criando a nova Guerra Fria. Ele é o cara que colocou de novo a Rússia contra o Ocidente, a Rússia contra os Estados Unidos. E tudo isso principalmente a partir da invasão da Ucrânia, na qual o próprio Gorbachev era contrário, embora o Gorbachev tenha aprovado, tenha feito um pronunciamento, uma declaração, melhor dizendo, que ele era a favor da anexação da Crimeia por parte da Rússia. Vamos lá para as letrinhas pequenas. Conhecido por chamar o fim da União Soviética de tragédia genuína, líder russo culpa Mikhail Gorbachev por se curvar às demandas de um Ocidente. Aí a matéria continua, né? Pois é, o Putin dizia que o Gorbachev era um líder fraco, que levou o fim da União Soviética. Claro, o Putin é um ditador. Eu acho que um grande sonho do Putin era ter a União Soviética para comandar. Aliás, de certa forma, é isso que ele está tentando fazer. Reconstruir uma União Soviética, nem que seja uma mini União Soviética. Não se engane, o Putin tem sim intenções imperialistas e expansionistas de território para cima de países do leste da Europa que no passado
passado fizeram parte da União Soviética e ficavam sob o controle russo. Esse é o Putin tentando ser um ditador, tentando ser talvez o Stalin do século XXI. Pois é, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O Gorbachev, ele foi um herói ou ele foi um traidor? Ele foi o cara que de fato impediu a Terceira Guerra Mundial ou ele é o responsável por acabar com a União Soviética? O que você acha? Lembrando que ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz por acabar aí com a Guerra Fria e, obviamente, impedir aí uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Os comentários estão aqui abertos para você. Quero saber a sua opinião. Coloca tudo aqui embaixo. E lembrando que meio-dia tem vídeo aí sobre política, a eleição 2022 aqui no Brasil. Tamo junto? Obrigado por chegar até aqui. Agora não esquece, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve aqui no canal, badala o sininho das notificações e deixa o seu like, porque ele é muito, muito importante pra gente. Tamo junto? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.